meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui nos reunindo para a nossa videoaula tão especial, o momento mais esperado do dia, não é verdade? O momento que a gente se encontra, né? Nós preparamos com todo carinho, com toda dedicação, as nossas lives, os nossos cronogramas, as nossas videoaulas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que tudo que a gente tem feito tenha contribuído para o seu desenvolvimento, tá bom, meus amores? Olha só, hoje a tia Raquel vai falar para vocês de uma coisa extremamente importante, né? Sobre o desequilíbrio nas cadeias e nas teias alimentares. É um conteúdo que a gente iniciou na semana passada no nosso livro de ciências. E a tia Raquel fez um vídeo explicando para vocês todo o processo que acontece na cadeia alimentar. Então, antes da gente entrar no tema de hoje, que é o desequilíbrio na cadeia alimentar, a tia Raquel vai recapitular o conteúdo da semana passada. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês gostem e que vocês participem com a tia Raquel. Tá bom? Então, olha só. Nós entendemos que na cadeia alimentar, uns animais dependem do outro para a sua subsistência, né? Um animal precisa se alimentar do outro animal. Esta é a lei da natureza, é assim que as coisas acontecem. Nós aprendemos que existem alguns tipos de animais que se alimentam de determinadas coisas. Por exemplo, olha só. No primeiro momento, a tia Raquel apresentou para vocês os seres vivos que são os produtores, né? Como, por exemplo, o capim, a grama, que realizam a fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Então, ele é um produtor porque ele produz o seu próprio alimento. Bom, ele não depende de outro ser para se alimentar. Depois, nós vimos também que nós temos uma cadeia, né? Um dependendo do outro. Então, nós temos o capim, que a tia Raquel já explicou. Nós temos o preá, que se alimenta do capim, e é um consumidor primário. Por quê? Porque ele se alimenta de outro ser para sobreviver. Depois, nós temos a sussuarana, que é quem se alimenta do consumidor primário, então ela é chamada de consumidor secundário. E temos também os consumidores terciários, que são aqueles que se alimentam dos secundários. Então, por isso, nós temos esse nome, cadeia ou teia alimentar. Então, olha só, o capim produz o seu alimento, o preá se alimenta do capim, a sussuarana se alimenta do preá, e os seres vivos microscópicos se alimentam da sussuarana. Então, é uma teia onde um necessita do outro para sobreviver. Mas a tia Raquel também explicou para vocês sobre os animais herbívoros, os animais carnívoros e os animais onívoros. E eu exemplifiquei. Herbívoros, o próprio nome já diz, se alimentam de plantas e vegetais. Animais carnívoros são os animais que se alimentam de carne. E os animais onívoros, como nós, os seres humanos, ele come de tudo um pouco. Ele se alimenta do carnívoro e se alimenta do herbívoro, tá bom? Mas hoje, o que a tia Raquel quer falar para vocês está na página 229 até a página 231 do nosso módulo 2, tá bom? Então, olha só, desequilíbrio na cadeia alimentar. Bom, quando eu falo desequilíbrio, o que você imagina? Vamos pensar, tia Raquel, quando uma coisa está desequilibrada, significa que ela não está muito bem, não está como deveria, de acordo com o padrão normal. Desequilibrou, alguma coisa deu errado. Mas se tratando da natureza e especificamente sobre a cadeia alimentar,
Esse desequilíbrio, ele acontece quando deixa de existir um grupo de animal do qual o outro se alimenta. Tia Raquel, mas como assim? Vou explicar para vocês agora, tá bom? Olha só, se eu deixo de ter o capim, os animais que comem capim vão deixar de existir, porque eles não vão ter alimento. Se os animais que comem capim deixam de existir, os animais carnívoros que se alimentam deles também vão deixar de existir. E automaticamente vão deixar de se existir várias espécies. Na semana passada, nós trabalhamos sobre a questão do meio ambiente, nós trabalhamos sobre a questão da biodiversidade, onde a tia Raquel explicou para vocês que biodiversidade é a diversidade de espécies que existem. Animais, plantas, animais aquáticos, herbívoros. Então, nós temos que cuidar da biodiversidade do planeta para que não ocorra um desequilíbrio na cadeia alimentar, tá bom? Olha só, algumas causas do desmatamento, das queimadas, da caça e da poluição prejudicam extremamente o processo natural da cadeia alimentar. E essas coisas que a tia Raquel colocou aqui, que daria para escrever inúmeras, né? São ações humanas que o homem faz para ganhar dinheiro e destruir o meio ambiente, prejudicando assim a natureza e a biodiversidade do planeta. Mas olha só, o desmatamento, as queimadas, caça predatória e poluição. Eu separei esses 4 porque eles são muito importantes, como eu já falei para vocês. Se eu desmato, os animais que vivem naquele local vão ficar à deriva. Eu estou destruindo o habitat desses animais. Se eu pratico a queimada, como os grandes proprietários de terra o fazem, nós, além de destruir a vegetação nativa de um lugar, eu ainda extermino diversas espécies de animais. Porque muitos animais, já foi comprovado, muitos animais morrem por causa das queimadas. Eles não dão conta, não dão tempo de fugir do seu habitat. E isso vai diminuindo a quantidade das espécies existentes. Caça predatória. O que é isso, tia Raquel? Quando a gente caça animais, a gente captura animais para vender, né? Principalmente os animais em extinção. Mico-leão dourado, a onça pintada, a arara azul e inúmeros animais aqui da nossa região já estão deixando de existir porque as pessoas capturam esses animais e realizam vendas, comércio e ganham muito dinheiro. Quanto mais raro o animal, mais caro as pessoas pagam por ele. E, infelizmente, isso acontece muito. É um ramo que movimenta bilhões em todo o mundo, tá bom? E aqui a tia Raquel também colocou a questão da poluição. Isso aqui entra poluição da água, poluição do solo, poluição do ar, todo tipo de poluição. Então, olha só, eu preciso preservar, eu preciso cuidar, amar a natureza. Nós estudamos lá em história que os índios, eles têm uma relação de amor com a natureza. Bom seria se todos nós, o homem branco, né, o homem inteligente, não praticássemos essas atitudes. Porque na natureza, uma coisa é interligada à outra, né? Eu preciso da água porque sem a água morrem os animais, morrem os humanos, morrem as plantas. Então, se eu tenho água poluída, todas as espécies vão estar em risco. Se eu tenho queimadas, da mesma forma, eu vou poluir a atmosfera através da fumaça tóxica. E o que acontece? Muitas espécies também vão deixar de existir. O que nós precisamos entender é que quando eu pratico essas coisas ruins em relação ao meio ambiente, eu devasto a natureza, mas eu também contribuo para a devastação da humanidade. A humanidade precisa da natureza, precisa dos animais, precisa da biodiversidade. Então, se eu não cuido daquilo que eu preciso para viver, automaticamente eu estou me destruindo, tá bom? Então, vocês vão realizar a leitura do texto,
Tem um texto informativo muito rico, tá? Se vocês lerem esse texto, vocês vão adquirir bastante conhecimento. Ele fala sobre esse desequilíbrio que a tia Raquel comentou. Também fala da relação ecológica entre os seres vivos, né? Que os seres vivos, eles se relacionam, tá? Não só os humanos, também os animais, porque eles podem viver em sociedade, né? E também fala sobre algumas formas que as pessoas estão destruindo a natureza. Então, você vai realizar a leitura da página 229 à página 231. Depois você vai responder a 232 e copiar e responder as perguntas que estão sugeridas no cronograma em seu caderno, tá bom? Eu quero que você faça essa tarefa com muita dedicação, muito carinho, que você pense nas atitudes, que você, sempre que tiver oportunidade, fale para as pessoas, para que elas aprendam a cuidar da natureza. Cuidar da natureza é cuidar da humanidade. Amar os animais é amar a vida, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Arrasem nas tarefas. Parabéns por tudo que vocês têm feito ao longo desses dias que a gente está de quarentena. E até amanhã. Um beijo, eu estou morrendo de saudade e eu amo todos vocês.